o curso aqui de Frente 2, estudando o efeito do eco e o efeito Doppler. Bom, vamos primeiro para a parte mais simples, o eco. O eco é um fenômeno amplamente conhecido. Se você estiver em algum lugar com uma barreira muito distante e der um grito, depois de um tempo você vai ouvir o reflexo do seu grito. E esse reflexo é chamado de eco. Você, por exemplo, bate palmas ou fala alguma coisa, você deve estar muito distante de uma barreira, esse som vai, bate na barreira e volta para os seus ouvidos. Você não escuta isso sempre, porque às vezes a barreira ela está tão próxima de você que o som ele bate e volta num intervalo de tempo muito pequeno e você não consegue diferenciar o som que você emitiu do som refletido, porque eles são quase que instantâneos. Agora, se você estiver perante a uma barreira muito distante, o tempo que leva para o som bater na barreira e voltar é tão grande, mas tão grande, que você vai distinguir esse som do som que você emitiu. Veja, para você calcular esse tempo de eco, também chamado de tempo de reverberação, a gente parte de uma equação amplamente conhecida. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Por que a gente pode usar essa equação? Porque a velocidade do som ela é essencialmente constante no ar, tá certo? Então, olha só, velocidade é espaço sobre tempo, o som ele vai e volta, portanto, ele vai percorrer a distância entre você e a barreira duas vezes, uma na ida, outra na volta, então ΔS é 2x, sobre o tempo. E essa velocidade aqui é a velocidade do som no meio no qual você se encontra. Se você estiver no ar, essa velocidade aí está por volta dos 340 metros por segundo. Um dado interessante, não precisa memorizar. Para que a gente perceba o eco, o intervalo de tempo entre o som emitido e o som capturado tem que ser superior a 0,1 segundo. Antes disso, a gente não tem a habilidade de diferenciar um som do outro, portanto, a gente não percebe o eco. Tá certo? Bom, esse fenômeno é utilizado em alguns equipamentos, como, por exemplo, o sonar, né? O sonar é um equipamento de detecção de distância por som. É basicamente uma sonda que emite um som, ele vai, bate numa barreira e volta, e a partir do tempo entre a emissão do som e a detecção do som, você sabe a distância da barreira. É bastante utilizado aí para mapeamento do fundo do oceano. E na área médica também. O exame de ultrassom, ele se baseia um pouco nesse princípio. Aquele sensor do ultrassom, que eles passam um gel na ponta e ficam passando na nossa pele, ele emite ultrassons, que são sons de altíssima frequência que passam pela nossa pele, batem nos nossos órgãos e reflete de volta para o sensor, que a partir desse tempo entre a emissão e a detecção do som, vai desenhando a imagem dos nossos órgãos. Beleza? Tá. Passado esse fenômeno, que é bastante simples de ser estudado, a gente vai para um fenômeno bem mais complexo, que é o efeito Doppler. O efeito Doppler ele é caracterizado por aquela mudança que a gente percebe na frequência do som quando ou nós ou a fonte sonora está se movimentando. Por exemplo, olha só, se você percebe, se você está parado na rua e vem uma ambulância passando por você, dá para notar que quando a ambulância se aproxima de você, aquele som fica mais agudo, e quando ela passa por você, esse som começa a se tornar um pouco mais grave. Também é muito notável esse efeito na Fórmula 1. Você tem a câmera fixa, dotada de um microfone, portanto a câmera aí está fazendo o papel de ouvinte, e o carro, fonte sonora, passa pela câmera. Quando ele está se aproximando, você percebe aquele som mais agudo, mais ardido,
quando o carro ultrapassa a câmera, o som já fica um pouco mais grave, mais abafado. Esse é o efeito Doppler, o efeito Doppler, certo? Então, o que a gente tem? Olha só, quando há uma aproximação entre a fonte e o ouvinte, o som aparece mais agudo, ou seja, uma frequência um pouco maior. Quando há o afastamento, o som fica mais grave, ou seja, a frequência diminui. Eu falei para vocês anteriormente do ultrassom. Quem já fez exame de ultrassom já deve ter ouvido falar do ultrassom com Doppler. Existe uma modalidade, digamos assim, um tipo de ultrassom que ele se utiliza do efeito Doppler. Olha só que interessante. Como eu disse para vocês, o som ele vai no ultrassom, né, ele bate no órgão e volta. Agora, olha só, se existe um fluxo de sangue, né, em alguma veia, alguma artéria, o que acontece? Olha só, esse som vai bater no sangue, só que esse sangue está se movimentando. Portanto, a fonte de reflexão do som está em movimento. Seria a ambulância andando. Então, o som refletido por esse sangue, ele vai estar numa frequência diferente do som emitido por esse sensor aqui do ultrassom. E a partir dessa diferença de frequência, é possível a gente calcular a velocidade do fluxo sanguíneo. Olha só, aqui é um ultrassom da veia carótida, que é uma veia que leva sangue para o cérebro. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho nessa parte uma cor azulada. Aí a gente vem aqui, o azul significa uma velocidade de 34 centímetros por segundo. E aqui, bem avermelhado, meio laranja assim, ó, é uma velocidade um pouco menor, tá vendo aqui nessa escala? Qual que é a diferença de 34 metros por segundo azul e 34 centímetros por segundo azul e 34 centímetros por segundo amarelo? É o sentido. Né? Depende do sangue, se ele está aproximando do sensor ou se ele está se afastando do sensor. Quando o sangue está se aproximando do sensor, a gente tem a captura de uma frequência um pouco mais elevada, ou seja, é a ambulância vindo em direção ao microfone. Agora, se o sangue está se afastando, eu tenho a captura de uma frequência um pouco menor, ou seja, depois que a ambulância ou o carro de Fórmula 1 passaram pelo microfone e o som fica mais abafado, certo? O efeito Doppler, ele não ocorre só com ondas sonoras, tá bom, pessoal? A gente tem o efeito Doppler luminoso. O efeito Doppler luminoso, ele é utilizado nos radares fotográficos de velocidade. Então, aquele radar fotográfico, ele emite uma onda eletromagnética que bate no seu carro que está em movimento e volta. Uma vez que seu carro está em movimento, a fonte de reflexão do som está em movimento e a gente vai capturar essa onda com uma frequência um pouquinho diferente da que foi emitida. E a partir dessa diferença de frequência, a gente consegue calcular a velocidade do automóvel. Esse efeito Doppler também, ele é utilizado para calcular a velocidade de aproximação ou de afastamento de galáxias até o planeta Terra. Só que a gente não vai entrar agora no efeito Doppler luminoso, porque a sua discussão e a demonstração do porquê o efeito ocorre para a luz envolve conceitos de relatividade restrita que a gente vai estudar somente na terceira série do médio. Beleza, pessoal? Então, nessa aula aqui, a gente vai focar os nossos estudos no efeito Doppler com ondas mecânicas, essencialmente com ondas sonoras, tá certo? Olha só, o efeito Doppler, ele tem dois motivos, como eu disse para vocês. Ou o movimento do observador, ou do ouvinte, ou o movimento da fonte, tá certo? O cálculo para cada um desses efeitos, dessas causas, perdão, é bastante diferente. A gente vai começar pela mais simples. Olha só. Suponha aqui que eu tenha um alto-falante emitindo um som de 1000 Hz e esse alto-falante está parado. Quem está em movimento é o observador, tá certo?
calma, antes de olhar para esse slide cheio de conta, vamos bem devagarinho. Ó, o que a gente viu? Que quando existe uma aproximação, o som tem que ficar mais agudo, a frequência aumenta. Quando tem afastamento, o som fica mais grave, ou seja, a frequência diminui. Tá, então vamos vir para cá. Ó. Eu tenho um alto-falante emitindo uma onda sonora. A gente sabe que essa onda aqui, ela apenas ilustra aquilo que o alto-falante faz. Afinal, a onda emitida pelo alto-falante, o som, ele é uma onda de tipo longitudinal. Essa onda longitudinal, ela trabalha aqui com aglomeração e rarefação de moléculas de ar, tá certo? Então aqui eu tenho compressão, rarefação e assim por diante. E essa onda transversal aqui, ela representa os picos de pressão e os picos de rarefação, beleza? Mas ainda assim, isso é só uma lembrança, beleza? Não é exatamente essa onda que acontece, mas a gente pode analisar o fenômeno perfeitamente a partir dessa onda. Vamos entender o que acontece. Olha só, esse alto-falante, ele está emitindo um som de 1000 Hz, tá? Esse som aqui, ele tem um determinado comprimento de onda, que a gente pode calcular muito facilmente, utilizando V igual a lambda vezes F. Então, 340, velocidade do som no ar, é igual a lambda F. A gente sabe que esse lambda é de 0,34 metro. Ou seja, a distância entre esses picos de pressão ou entre os picos de rarefação ou o comprimento de uma oscilação completa é de 0,34 metro. Tudo bem? Tá. Agora suponha que eu tenha uma pessoa indo em direção ao som a 34 metros por segundo. Gente, antes de mais nada, eu sei que 34 metros por segundo é uma velocidade bastante absurda para eu desenhar uma pessoa correndo, certo? Isso supera os 110 km por hora. Mas é só uma ilustração e um jeitinho de tentar deixar a conta um pouquinho mais fácil para a gente, beleza? Então tá, ó. Quando essa pessoa vai correndo em direção ao som a uma velocidade de 34 metros por segundo, o que acontece? Observem bem aqui, ó. Eu tenho uma onda avançando a 340 metros por segundo em direção à pessoa e uma pessoa indo a 34 metros por segundo em direção à onda. O que vai acontecer? Se essa pessoa for dotada de um medidor de velocidade de onda, ele não vai ver a onda 340, ele vai ver a onda a 374, que é a soma de 340 mais 34. Por quê? Porque ele está correndo em direção ao som, tá certo? Ele está indo de encontro à onda sonora. Essa onda vai chegar para ele mais rápido. Isso é um conceito de velocidade relativa que vocês estudaram desde do 9º ano, tá certo? Então o que vai acontecer? Olha só, essa pessoa correndo em direção ao som, ela vai enxergar essa onda aqui, de comprimento de onda 0,34 metro, andando na direção dela a 374 metros por segundo. Se a gente aplicar aqui, veja nesse quadro azul, V igual a lambda vezes F, novamente, só que trocando a velocidade pela velocidade que efetivamente o som vai chegar a essa pessoa, que é 340 mais 34, a gente vai calcular uma frequência um pouquinho maior. Olha só, V igual a lambda F, 340 mais 34, que dá o 374 que eu disse anteriormente, igual a lambda, que é 0,34, isso não mudou, vezes F. Isso vai dar uma frequência de 1100 Hz, ou seja, é uma frequência maior do que a que o alto-falante de fato está vibrando. Portanto, para essa pessoa, o som vai ficar mais agudo. Agora, vamos imaginar a situação contrária. Essa pessoa está correndo do som. Ela está se afastando do som a 34 metros por segundo. Então, imagina, vem uma onda em minha direção a 340 metros por segundo e eu tento fugir dessa onda a 34. Bom, é bastante intuitivo para vocês pensarem que essa onda não vai mais chegar a 340 em mim, porque eu estou saindo correndo dela. Então,
a velocidade com que essa onda vai chegar em mim, ela ainda vai conseguir chegar em mim, certo? Vai ser de 340 menos 34, o que vai dar 306. Ou seja, essa onda vai chegar mais lentamente em mim. Se eu calcular de novo V igual a lambda vezes F, eu vou chegar numa frequência de 900 Hz. Portanto, coerente com o que a gente viu anteriormente, que é, no afastamento, o som fica mais grave, ou seja, a frequência diminui. Gente, olha só. Esse caso de efeito Doppler do observador andando é o caso mais comum, tá certo? E o mais fácil de você fazer a análise, porque basta você pensar em velocidade relativa. Quem já está aí na segunda série do ensino médio preocupado com o vestibular, saiba, em boa parte dos vestibulares, quando aparece efeito Doppler, é esse caso, que você consegue resolver com um simples V igual a lambda F e trabalhando um pouquinho com velocidade relativa, beleza? Esse é o caso principal. Agora tem outro. Tem o caso da fonte se movimentando. Agora, eu peço que vocês se preparem, porque é um cálculo bem mais complexo, tá certo? Olha só. Não se assustem com o desenho, vamos lendo ele de pouquinho em pouquinho. Aqui embaixo, eu desenhei a onda do alto-falante parado, só para a gente ter uma referência. Alto-falante parado, emitindo um som de 1000 Hz, vai me dar aqui um comprimento de onda de 0,34 metro, e essa onda, essa vibração, ela está avançando no espaço a 340 metros por segundo. Muito bem. Só que aqui, gente, eu estou partindo do seguinte pressuposto. Esse alto-falante está andando em direção ao som que ele emite a 34 metros por segundo. Ou seja, enquanto a onda sai do alto-falante, o alto-falante está lá vibrando e produzindo essa onda que está se propagando no ar, enquanto isso acontece, o alto-falante anda para frente. O que acontece? Gente, isso é um fenômeno semelhante à ambulância se movimentando, tranquilo? E você em frente à ambulância ouvindo o som que a sirene dela emite. Acontece o seguinte, essa onda ela é comprimida. Compare a onda de baixo com a onda de cima. Porque enquanto essa onda sai se propagando a 340 metros por segundo, o alto-falante avança. Beleza? A onda ela é comprimida. Aí você fala, e a velocidade? A velocidade vai somar? Não, a velocidade continua 340. Por quê? Porque a velocidade com que o som se propaga no ar só depende do ar. A velocidade da onda só depende do meio de propagação. E a velocidade da onda é 340 metros por segundo, tanto no caso anterior quanto nesse, beleza? Aqui eu estou colocando o ouvinte, o observador, parado, tranquilo? Então vamos lá. A velocidade continua se propagando a 340 metros por segundo, que depende apenas do ar, e enquanto esse som é produzido e enquanto esse som se propaga, o alto-falante avança à velocidade de 34 metros por segundo. Olha só, pelo desenho, sendo repetitivo, fica claro que existe uma compressão do comprimento de onda. Ele fica mais estreito, mais esmagado. Vamos descobrir quanto vale esse novo comprimento de onda aqui. Olha só, gente. Eu estou pegando uma onda completa como referência. O tamanho dela é 0,34 metro, que você pode calcular facilmente utilizando o V igual a lambda F, pensando no alto-falante parado mesmo. Agora, eu quero saber o seguinte, quantos metros o alto-falante avançou durante a produção desse pulso? Esse pulso
demorou um tempo para ser produzido. O tempo de produção de uma oscilação completa é um período. Então eu vim aqui e calculei o período. Frequência é igual ao inverso do período, frequência é 1000 e calculei que o período é 0,001 segundo. Beleza? Tranquilo? Tá. Esse é o tempo que demorou para o alto-falante produzir essa onda. Portanto, esse é o tempo que o alto-falante se deslocou enquanto essa onda era produzida. Então vamos determinar qual foi o deslocamento. Olha só, a velocidade do alto-falante é o ΔX aqui que ele andou, dividido pelo tempo. Quanto tempo ele levou para ter esse deslocamento? 0,001 segundo. É o mesmo tempo que ele ficou produzindo essa onda. E aqui eu calculo qual foi o deslocamento do alto-falante. É um simples velocidade igual a espaço sobre tempo. Isso vai dar que o ΔX é 0,034 metros. Ou seja, isso foi o que o alto-falante se deslocou enquanto a onda era produzida. Gente, olha só que interessante. Com o alto-falante parado, o comprimento de onda seria 0,34. Porém, o alto-falante andou para frente 0,034. Portanto, esse comprimento de onda foi comprimido nesse tamanho aqui, ΔX. Ele ficou ΔX menor do que o que ele era antes. Como é que eu vou calcular a frequência que a pessoa vai ouvir? V igual a lambda F. A velocidade continua a 340. Afinal, a pessoa está parada. Se ela estivesse em movimento, eu colocaria esse 340 aqui mais ou menos a velocidade da pessoa. Belezinha? Mas a gente não vai fazer isso agora para não se complicar. Pessoa parada. O som está chegando nela a 340. Isso é igual a lambda, que é o comprimento de onda original, digamos assim, menos o que o alto-falante andou. Ou seja, a gente está calculando esse comprimento de onda comprimido aqui. Então é 0,34 menos 0,034 vezes F. E aí eu calculo essa frequência, que vai dar aproximadamente 1111,1 Hz. Dá uma dízima periódica, beleza? Note que interessante. De novo, a gente está de acordo com aquilo que falamos anteriormente. Quando existe uma aproximação, o som fica mais agudo, ou seja, a frequência aumenta. Mas note que não é a mesma coisa que antes, no sentido do a nova frequência não é igual. Antes, tínhamos calculado 1100 Hz. Agora deu 1111,1 dízima periódica. Por quê, gente? Em um, eu tenho um efeito de mudança de velocidade. Aqui, eu tenho um efeito de compressão de comprimento de onda. Ou seja, o efeito é o mesmo, o som fica mais agudo, mas não o mesmo tanto, não a mesma quantidade. O primeiro pulou de 1000 Hz para 1100. Esse daqui pulou de 1000 Hz para 1111,1. Note que esse cálculo aqui é muito mais longo, muito mais complexo. Exige um raciocínio muito mais atento por nossa parte. Agora, nós vamos calcular o efeito oposto. Enquanto o alto-falante manda a onda a 340 metros por segundo, ele se afasta. Imagina aqui uma ambulância andando de ré, certo? A ambulância está se afastando de você. Agora, gente, ao invés do comprimento de onda ser comprimido, ele é dilatado. Ou seja, os dados aqui ficaram iguais. Afinal, eu fiz o alto-falante afastar a 34 metros por segundo, certo? Então, os cálculos de comprimento de onda original e período continuam iguais. O afastamento do alto-falante ΔX continua igual, afinal é a mesma velocidade durante o mesmo tempo. Porém, o comprimento de onda, agora, ao invés de ser diminuído de ΔX, ele foi ampliado de ΔX. Ou seja, a gente soma esse ΔX aqui
com o comprimento de onda anterior. Então, olha só, eu repito, V igual a lambda vezes F, a velocidade é 340, apenas a velocidade do som, porque o ouvinte está parado, igual a comprimento de onda original, mais o tanto que o alto-falante se deslocou, vezes F. E essa frequência aqui vai dar 909,1 Hz, o que está coerente com, se há afastamento, o som fica mais grave, a frequência diminui. Beleza, gente? Então, olha só, eu tenho certeza que vocês vão precisar de um tempinho para sedimentar esse conhecimento. Agora, caso vocês abram o livro de vocês, existe uma fórmula pronta para o efeito Doppler. Eu não vou trabalhar essa fórmula com vocês. Essa fórmula envolve uma regra de sinais, a memorização da adoção de um sentido positivo para que você utilize a equação matemática com todos os sinais corretos para ela funcionar corretamente, que ela automatiza esse processo aqui, tá certo? Não acho interessante que vocês insistam nessa equação, por quê? O efeito Doppler é mais interessante a gente entendê-lo do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista matemático, é bastante suficiente que vocês entendam o caso do observador em movimento. Agora, com a fonte em movimento, de fato, fica um raciocínio mais complexo. Entretanto, isso não é um conteúdo de um grau de importância grande o suficiente para você ter a equação do efeito Doppler memorizada na sua cabeça, assim como você tem a equação de Torricelli ou a segunda lei de Newton, tá certo? Então, é um gasto um pouco desnecessário de espaço na memória você tentar decorar a equação do efeito Doppler. Eu sugiro fortemente que vocês treinem bastante o caso do observador em movimento, tá certo? Da fonte em movimento, vale treinar um pouquinho, porque é um desenvolvimento intelectual muito interessante a gente pensar todos esses passos. E a equação, deixa a equação lá. Se algum dia vocês forem trabalhar com alguma coisa que o efeito Doppler é muito importante, que você vai usá-lo todo dia, fazer conta com isso toda hora, aí você pega a equaçãozinha para facilitar a sua vida e automatizar o processo. Mas nesse momento, realmente não vale a pena. Tudo bem, pessoal? Tá bom. Agora, falando um pouco nisso, agora que a gente entendeu essa questão da compressão do som, do comprimento de onda ou da dilatação, vamos estudar um pouquinho a física dos aviões supersônicos. Olha só, vocês já devem ter visto que um avião que anda a uma velocidade superior à velocidade do som, ele passa uma certa barreira, a gente ouve uma explosão bastante grande e forma-se um cone atrás do avião. Esse cone é chamado de cone de Mach, que é em homenagem ao cientista Ernest Mach, que estudou um pouco disso. Olha só, da onde vem esse cone? Vamos entender. O avião ele está produzindo um barulho. Esse barulho sai do avião, se propaga em frente ao avião a uma velocidade igual à velocidade do som, que está lá por volta dos seus 300 e poucos metros por segundo. Porém, esse avião ele está andando cada vez mais rápido, ele está atingindo a mesma velocidade que a onda que ele produz está se propagando à sua frente. Ou seja, ele está praticamente andando lado a lado a onda. O que acontece é o seguinte, suponha aquela imagem do alto-falante. O alto-falante está produzindo as ondas dele, mas o alto-falante está tão rápido em direção às ondas que essas ondas estão bem comprimidas na frente dele, bem esmagadas na frente dele. Bom, eu tenho ar bastante comprimido, eu estou formando à minha frente uma espécie de parede de ar comprimido. Acompanhem nesses desenhos aqui, Suponha um avião parado, essa é a primeira imagem que eu estou com o mouse em cima, com o cursor aqui em cima, um avião parado produzindo ondas,
Então essas ondas vão se propagar de forma circular para todas as direções a 340 metros por segundo. Isso é semelhante a você estar em uma lagoa jogando pedrinhas na superfície da água e você está produzindo essas ondas, beleza? Agora suponha o seguinte, ó, a fonte barulhenta, ela está andando para um dos lados. O que acontece? Ela vai comprimir os comprimentos de onda na direção que ela está andando e dilatar os comprimentos de onda atrás dela. Então o que vai acontecer? Uma pessoa que esteja aqui na frente vai ouvir o som do avião mais agudo e aqui mais grave, efeito Doppler com a fonte em movimento. Agora, suponha, gente, que essa fonte está andando mais rápido ainda, está muito, muito perto da velocidade do som. O que acontece? Acontece que você vai ter uma fortíssima compressão dessas ondas aqui na frente, muito forte, e uma forte dilatação das ondas aqui atrás. Beleza? Ou seja, a pessoa que está aqui na frente está ouvindo o som muito agudo e aqui muito grave. Agora, à medida que esse avião tenta superar a velocidade do som que está se propagando à sua frente, esses picos de pressão aqui, eles estão muito próximos um do outro, formando uma certa barreira à frente dele. E quando ele passa essa barreira, há essa grande explosão e a formação desse cone, ou seja, ele atravessa as ondas de pressão que ficam em formato de cone. Imagine que o avião está aqui, ó, andando mais rápido do que as ondas que ele mesmo produziu. Portanto, ele está deixando essas ondas para trás. E vocês conseguem perceber aqui nas bordas dessas ondas exatamente o formato de um cone, que são os cones de Mach. Beleza, gente? Então, é isso que acontece num avião supersônico, um avião que está andando a uma velocidade maior do que o som que ele mesmo emite. Uma vez que ele passou a velocidade do som, ele já não encontra mais essas barreiras de pressão sonora à frente dele, porque ele está mais rápido do que as ondas que ele mesmo está produzindo. Tranquilo? E tem um fenômeno muito semelhante em uma situação muito inusitada. Olha só, esse cone de Mach, ele se forma por quê? Porque o avião está andando mais rápido do que as ondas que ele mesmo produz. Isso acontece numa lagoa. Olha só, quando eu tenho um pato nadando na lagoa, ele está batendo as patinhas na água e está produzindo ondas. Essas ondas, elas saem, né, do pato. Com o pato é o centro da onda, elas estão se propagando ao redor dele e para fora. Só que o pato, ele consegue nadar na lagoa a uma velocidade superior às ondas que ele produz. Então você tem aqui a formação também desse cone de Mach. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá aí. Fechamos o nosso conteúdo de ondulatória da frente 2. Próximo passo são exercícios e tarefa de casa. Beleza? Grande abraço em vocês.